Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou entrar numa discussão que eu ainda não tinha entrado aqui no canal, que é a respeito da palavra mulato. Essas nomenclaturas que são utilizadas para se referir à comunidade afrodescendente, ela tem uma história longa e complexa, na história contemporânea, e eu vou falar um pouco disso aqui hoje por conta das discussões que surgiram nas redes sociais semana passada com algumas declarações do Caio Coppola. O problema do posicionamento do Caio Coppola, para mim, é que ele sabe que esse é um tema sensível dentro do movimento negro, que vai criar um desconforto num campo que, na verdade, ele nem tem conhecimento suficiente para poder se aprofundar a respeito do que ele está falando. Ou seja, ele é uma típica pessoa branca e egocêntrica que reflete muito bem o problema do racismo que a gente ainda vive na sociedade brasileira. Esse é um tema complexo que não dá para a gente abordar em um vídeo de 20, 30 minutos. Tem uma vasta bibliografia a respeito dessas discussões raciais no meio acadêmico. Então eu vou fazer aqui um resumo de algo que eu estudo, porque esse é o meu tema de doutorado, então eu já li muito sobre isso, estou estudando várias questões a respeito disso para poder abordar na minha tese, então eu vou fazer um resumo aqui para vocês para a gente poder entrar nessa discussão. A palavra mulato é uma palavra essencialmente racista, porque ao contrário de palavras como branco, preto e negro, que tem um uso para se referir à cor, não apenas à cor de pessoas, mas à cor de variadas coisas que você queira descrever, a palavra mulato, ao contrário dessas palavras que descrevem cor, a palavra mulato descreve uma mistura sanguínea de pessoas. Então a ideia do uso da palavra mulato é mostrar essa mistura sanguínea de dois elementos que seriam puros, então a raça branca e a raça negra, que se misturam e daria aí a pessoa mulata. A palavra mulata ela não tem uma referência com relação à cor. Você não pode usar a palavra mulata para falar a cor de qualquer coisa. Não existe uma cor mulata. A palavra existe, todo o sentido que a gente dá a ela é esse sentido de mistura sanguínea, ou seja, uma mistura racial. Só que o que a maioria das pessoas não sabe é que a palavra mulato, nessas designações raciais, ela não existiu sozinha. Ela faz parte, ou ela fez parte de um grupo de palavras que eram utilizadas para designar o quanto a pessoa tinha de sangue negro e sangue branco no seu corpo. A palavra mulata é uma dessas designações que acabou perdurando e acabou dominando todas essas outras formas que eu vou mostrar aqui para vocês que eram utilizadas, acabaram em grande parte deixando de ser utilizadas e a palavra mulato cobriu todo esse campo, esse vasto campo de discussão, de nomenclatura para pessoas que eram miscigenadas lá no século XVIII e século XIX. Como eu já disse aqui para vocês, eu já fiz vídeos sobre isso e não é por acaso que os primeiros vídeos que eu fiz aqui para o canal foi sobre a Revolução do Haiti, porque esse é um ponto crucial para a gente entender como a imagem do negro, dos afrodescendentes, vai ser vista em muitos países do mundo, principalmente aí, os conectados com a escravidão. Com a Revolução do Haiti, você coloca no ambiente ocidental, nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, em todos os países que têm relação com a escravidão, o problema do negro, o problema do perigo que um grande número de pessoas negras, misturadas nessas sociedades que queriam ser eminentemente brancas, que tinham o poder branco, o perigo que essas pessoas brancas corriam com essa presença negra no país. Vários pensadores eles começam a se perguntar quais seriam os resultados dessa mistura e começam a criar várias teorias em cima disso, com muita força a partir ali da Revolução do Haiti. Já existiam discussões sobre isso antes, mas isso vai ganhar uma nova força com a Revolução do Haiti. E um desses caras foi o Médéric Louis Mouret de Saint-Méry, isso é um nome francês, que vai escrever em 1797 um livro discutindo aí o que tinha acontecido no Haiti
e discutindo a mistura racial. Esse cara faz então uma tabela no livro dele. Ele estava, em discussão ali com americanos e outros europeus que compartilhavam com ele essas ideias, que seguiam os mesmos princípios com relação às pessoas que não eram brancas, de como analisar essas pessoas que não eram brancas. E ele vai lá então dar argumento e dar força para essas ideias no livro dele, no qual ele faz uma longa tabela dizendo qual seria a nomenclatura apropriada para as pessoas mestiças, de branco com negro. Então, quando você cruzasse, a gente tem que perceber por trás dessa análise todo esse teor científico que existe, por trás do que eles estavam fazendo, de você analisar o resultado dessa mistura. Então, esses caras vão falar que se você pegar uma pessoa branca e uma pessoa negra puras, a ideia da pureza aí, você teria a primeira mistura, resultaria numa pessoa mulata. Mas se você pega essa pessoa que já tem alguma mistura entre branco e negro, a gente precisa perceber que é uma lógica muito sanguínea, ou seja, dessa discussão racial da origem das pessoas que está por trás dessas nomenclaturas. Então a palavra mulata é essa primeira palavra dessa origem aí entre um branco puro e um negro puro que se mistura e dá o mulato. O mulato, ao se misturar com outro branco, que normalmente era o ideal pensado nessas discussões raciais, eles dão nomenclaturas também para se você mistura um mulato com uma pessoa preta novamente, que daria então aí um grife, que é a outra palavra que eles vão usar para isso. Então se você pega um mulato que já é misturado com uma pessoa preta que seria pura, daria uma outra nomenclatura, um outro tipo de pessoa que seria o grife. Mas se você mistura um mulato com uma outra pessoa branca, que vai resultar alguém teoricamente mais branca, você teria então uma pessoa terceirona, que é a outra nomenclatura para usar nisso daí. E se você mistura esse terceirão com outra pessoa branca, você vai ter um quadrarão. E por aí vai toda essa nomenclatura de sentido profundamente racista. A palavra mulato é utilizada nesse ambiente, nesse conjunto de palavras e sentidos que as teorias raciais estavam criando para explicar o porquê de pessoas mestiças serem aparentemente diferentes, de uma pessoa branca com uma pessoa preta. Esse sentido científico dessa ciência que buscava entender essas subespécies humanas. Ou seja, essa discussão toda estava sendo feita para criar um sistema de classificação dessa subespécie que seriam as pessoas miscigenadas. Lá no século XVIII, no século XIX, eram colocadas dentro desse grande grupo conhecido como homens de cor. E essa nomenclatura toda é criada, para usar aí, para se referir a um sistema que buscava uma ideia de perfeição, que seria, você alcançar essa branquitude. É esse sentido direcionado a algo que se buscava e que se tinha a ideia de ideal. Porque eles tinham essa percepção que se você pegava uma pessoa preta com uma pessoa branca, normalmente nascia uma pessoa um pouco mais clara, e que se essa pessoa um pouco mais clara tivesse filhos com uma outra pessoa branca, ela teria mais uma vez uma pessoa que tinha uma chance de ser um pouco mais clara. A ideia que eles tinham era que então você poderia se direcionar a um certo ideal de, no meio de todas essas misturas, você alcançar a pessoa branca. Só que não vamos nos iludir. Essa pessoa branca que tivesse no seu sangue a origem africana, ela não seria a mesma pessoa branca que uma pessoa branca de origem puramente europeia. O que se colocava na discussão desses teóricos desse primeiro momento é que essa mestiçagem geraria pessoas de pele mais clara, logo, na ideia e na concepção dele, pessoas mais bonitas, mas que também tinha, por conta dessa lógica sanguínea,
herdado aí do lado branco, então, uma capacidade intelectual maior. Então elas seriam pessoas mais bonitas, porque eram mais claras, e seriam pessoas com uma capacidade intelectual maior, porque teria herdado isso, né, do lado branco da sua família, do lado branco aí da junção sanguínea entre brancos e negros. Isso na lógica da época. Só que qual que era o problema para eles ali nisso? É que na ideia, na concepção da época, o que tinha causado a Revolução do Haiti tinha sido exatamente isso. Você ter um número de pessoas mestiças no Haiti que teriam fomentado a guerra, que teriam sido as responsáveis pelo massacre ou pela ideia do massacre das pessoas brancas. Ou seja, ao você dar possibilidade, né, você dar a parte desse sangue branco para as pessoas mestiças, você dava a elas um poder de destruição muito grande. Isso é, mais uma vez, o princípio aí da ideia. Então, o mulato, no seu princípio, a ideia do mulato era a ideia dessa pessoa perigosa, dessa pessoa que se voltaria contra os seus pais. Estou falando aí de um discurso que existia por trás da Revolução do Haiti. Então, esse mulato, ele seria essa pessoa que depois que ele crescesse, ele se voltaria contra o seu pai branco para matá-lo. Existe uma série de narrativas que foram criadas, né, escritas por pessoas brancas do período, para dizer como uma mulher mulata, ela era tão perigosa porque ela era bonita, ela iria atrair a atenção do homem branco que desejaria essa mulher, né? Só que ao transar com esse homem branco, ao ter uma relação, essa mulher mulata, ao ter uma relação com esse homem branco, a intenção final dela seria matá-lo. Então é aquela imagem de você no leito, né, entre a mulher branca, entre o homem branco e a mulher mulata matando esse homem branco. Ou seja, o perigo desse mulato como aquele que iria destruir os brancos, destruir os brancos que estavam ali no domínio, no poder. Do lado aí dos teóricos raciais, isso era algo que impactava muito a ideia destes homens brancos dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, logicamente, no começo ali do século XIX, e quando a palavra vai sendo cada vez mais utilizada para designar essas pessoas nos textos que foram publicados na época. Mas é claro, agora vamos virar um pouco essa lente, porque eu estava aqui focando os teóricos raciais, ou seja, essa maioria branca, como eles olhavam para os mestiços, para essas pessoas conhecidas como mulatas, e eles colocavam, né, toda essa carga negativa no grupo do qual eles estavam analisando, como se eles estivessem estudando cientificamente aquele grupo. Mas vamos virar um pouco essa lente e observar como que então essas pessoas mestiças, essas pessoas mulatas se posicionavam naquele período. Quando a gente vira um pouquinho a lente e vai analisar os próprios mulatos do período, não só aqui do Brasil, nos Estados Unidos também tinha, né, sofreu esse processo. O que você faria se você, a pessoa mulata ali, diante de todas essas teorias raciais, você vive num momento em que você não tem como criticar essas teorias raciais. Essas teorias raciais são dadas como verdadeiras. Então, a mistura que dizia ali que existia um sangue branco, uma natureza do sangue branco que misturava com uma natureza do sangue preto e que daria um resultado um pouco diferente, era visto como real. E você, essa pessoa mulata da época, então era o resultado disso. O que você faria diante deste cenário? Você, lógico, ia pegar essas teorias raciais e ia tentar o quê? Positivá-las. Então, o que a gente tem na comunidade mulata da época é uma tentativa, assim, de positivar o que eles estavam falando. E como você faria para positivar o que eles estavam falando naquela época? Você diria que, bom, você, sendo uma pessoa que não tem a intenção de sair massacrando a comunidade branca, não é a sua ideia ser este algoz, né, do seu pai branco, como parte dessas narrativas colocavam, você tem
que, então, a seu favor? Você tem o sangue branco. Então, os mulatos da época, eles reivindicavam sim a palavra mulato para eles, porque a palavra mulato significava que eles tinham sangue branco dentro deles. E ao ter sangue branco no seu corpo, isso faria com que você fosse o quê? Mais competente, mais bonito, mais habilidoso. Então você pegar toda essa discussão e usar a seu favor era uma forma da comunidade mestiça da época, tanto aqui como nos Estados Unidos, de se posicionar positivamente naquele ambiente que era muito negativo, né, para todas as pessoas deste grupo de homens de cor, como eu falei para vocês. Alguns jornais do Brasil, publicados lá em 1830, né, no começo do século XIX, que eram voltados para as pessoas afrodescendentes, tinha o nome, por exemplo, O Homem de Cor, e uma das coisas que era defendida nessas folhas, nesses periódicos da época, era essa positividade do mulato, essa possibilidade de você crescer e de você pegar essa palavra e usá-la positivamente, usá-la a seu favor. Nos Estados Unidos, por exemplo, no fim do século XIX para o começo do século XX, depois da Guerra de Secessão, que acirra essa diferença, que marca, delimita espaços para brancos e negros, existiam outros periódicos que faziam esse discurso também, que colocavam a comunidade mestiça dos Estados Unidos como uma comunidade mais bem colocada, né? Então eles seriam mais ricos do que as pessoas mais escuras, eles seriam mais competentes, mais bonitos. Eles vão construindo esse discurso ao redor da ideia do mulato. Só que o que acontece nos Estados Unidos no começo do século XX? Essa construção do ser mulato, ela vai perdendo força, porque o movimento negro e o grupo de pessoas negras de pele mais escura, elas vão se mobilizando contra esse sistema que estava claramente criando uma rixa entre as pessoas negras, né, colocando aí pessoas negras de pele mais clara como melhores e pessoas negras de pele mais escura como piores. Vai se criando uma discussão ao redor disso. Eles têm intelectuais muito importantes na época, então você vai desestruturando ali na comunidade americana, no começo do século XX, essa ideia que rachava, né, a comunidade negra entre os mais habilidosos, que seriam as pessoas de pele mais clara, e os menos habilidosos, que seriam as pessoas de pele mais escura. A gente já sabe que o nome disso hoje em dia é colorismo, né? É a pigmentocracia, ou seja, quanto mais claro você for, mais chances você tem de se colocar numa sociedade branca e ser parcialmente aceito naquela sociedade. E quanto mais escuro, mais dificuldade você vai ter naquela sociedade. Então, no começo do século XX, isso já é colocado em pauta nos Estados Unidos. Um dos motivos para isso é o próprio sistema segregacionista. Porque não importa se você fosse um pouco mais claro nos Estados Unidos, você poderia ser um pouco mais rico, ter um pouco mais de possibilidades, mas você continuava sofrendo o mesmo sistema segregacionista. Então, de certa forma, esse sistema segregacionista junta nos Estados Unidos as pessoas que são conhecidas como pessoas de cor nos Estados Unidos, junta num mesmo grupo. E é isso que está acontecendo hoje aqui no Brasil, no começo do século XXI, ou seja, a gente tem um século aí de um percurso bem diferente que os Estados Unidos para pensar, né, a nossa identidade negra. E hoje em dia você está tendo também esse processo, sofrendo esse processo de discussão com relação à cor aqui no Brasil. O problema da palavra mulato, além dessa origem racial, é essa ideia de positivação de parte de um grupo por conta da sua origem branca. É isso que está por trás e que se manteve desses discursos raciais que vem do século XVIII e do século XIX. Tem ainda sua participação na forma como a gente enxerga isso hoje. Você entender que a palavra mulato é uma palavra pejorativa por conta de toda essa história e por conta dessa ideia que faz a gente dividir pessoas de pele mais clara e pessoas de pele mais escura
e atribuir certas possibilidades para as pessoas de pele mais clara, o que automaticamente significa que a gente está retirando coisas das pessoas de pele mais escura, você ter toda essa compreensão é muito importante. É muito importante numa sociedade como a sociedade brasileira, que é uma sociedade profundamente marcada pelo racismo. Isso é o que importa e que está por trás da palavra mulato. Pra gente parar de achar que palavras podem ser só palavras. Palavras não são só palavras. Palavras carregam pesos, carregam significados, carregam história, muitas vezes. E uma palavra como mulato é uma palavra dessas. Nos Estados Unidos, a gente tem a palavra nigger, que se tornou uma palavra negativa para os americanos. E um dos motivos dessa palavra nigger ter se tornado uma palavra que não pode ser falada em hipótese nenhuma na sociedade americana, é uma palavra proibida. Se você procura no dicionário, o dicionário ele já solta um alerta para você dizendo que a palavra é uma palavra negativa e que não deve ser usada, né, para se referir a pessoas pretas nos Estados Unidos. Um dos motivos para a palavra nigger ter tomado esse caminho, é lógico, por trás de todo um movimento negro que se colocou contra a palavra, é porque a palavra negro, que existe no inglês, né, no século XIX, normalmente você se referia às pessoas pretas como negro, só que é uma palavra que, como a palavra mulato, ela só tem sentido dentro daquela divisão racial, daquela divisão racista. Negro não é uma palavra que tem um sentido de cor nos Estados Unidos. É uma palavra racista, é uma palavra que foi trazida do latim para o inglês, usada e era empregada para se referir às pessoas pretas dos Estados Unidos nesse sentido racista. Você usa a palavra black no inglês ou a palavra brown no inglês para designar cor, só que você não usa a palavra negro nesse sentido. Negro é uma palavra que só tem sentido racista. E esse é um dos motivos porque a palavra foi perdendo espaço nos Estados Unidos. Talvez no momento que a gente comece a perceber que a palavra mulato tem essa mesma origem, que a palavra mulato só tem sentido dentro do ambiente racista, dentro de uma lógica racista, então talvez a gente pare de usar essa palavra também. Esse é apenas mais um conhecimento que a gente tem que ter para a gente compreender essas questões raciais no Brasil. É uma coisa inacreditável como a gente tem dificuldade de entender isso aqui no Brasil, um país tão marcado, né, pela presença negra. Talvez se a gente começar a ter uma iluminação, começar a entender que as teorias raciais criaram um sistema que queria provar a superioridade branca e a gente realmente aderir à ideia de que nós somos contra isso, de que nós não aceitamos o fato de que essas teorias existiram para provar uma superioridade de apenas um grupo no mundo, a gente vai começar a olhar para tudo que está em volta dela de uma forma diferente e talvez a gente comece a fazer uma crítica maior às palavras, às questões, a tudo o que aborda, né, essas teorias raciais e que ainda existem na sociedade hoje. O meu objetivo com esse vídeo é apenas colocar em discussão isso, fomentar o questionamento para as pessoas que estão aqui assistindo o vídeo. Não adianta vir aqui me dizer que usa a palavra mulato, que aceita a palavra mulato, que isso, que aquilo, que essas questões pontuais, essas questões individuais, não é o que está em questão aqui. Não é o que eu estou colocando. O que eu estou colocando é como se construiu isso em sociedade, como essas discussões foram feitas, como essas teorias foram construídas e como elas impactaram a história de todo um povo, de toda a humanidade. Vamos levar isso em conta, vamos criar uma discussão aqui se for possível. E se você gostou desse vídeo, se você gosta dessas discussões, não deixe de curtir aqui pra mim, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, que eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!